Ok, gente, seguinte, vou fazer uma quick review aqui, uma revisão rápida, porque já fazem 2 semanas que a gente não fala, né? E é um assunto, de certa forma, pesado, né? A Nádia reclamou que estava difícil de entender e tal, então vamos lá fazer um resuminho para a gente conseguir ver se a gente entende um pouco melhor. Então, até agora a gente falou que o livro de Jó é um livro que conta uma história, né? É um livro poético, então não é para trazer doutrina e não é para a gente tomar a vida de Jó como exemplo de nada. Os livros poéticos, eles têm essa característica de ser algo como um drama, como uma poesia, como uma novela, vamos por assim dizer, algo épico, né? Então esses são os objetivos dos livros poéticos, como o livro de Salmo e o livro de Cantares também, o livro de Provérbios. Também são chamados livros de sabedoria, tá? Esses livros poéticos, sobretudo os livros de Salomão. O livro de Jó é o livro mais antigo escrito, né? Que se tem conhecimento. A maioria esmagadora dos teólogos acreditam que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, o mais antigo. Foi escrito... Olá, boa noite, seja bem-vinda. Os teólogos acreditam, boa noite, que o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito, portanto, antes da lei de Moisés, né? Antes de Moisés, antes de Abraão. Provavelmente Jó ele era contemporâneo a Abraão, né? Eles viveram ali no mesmo período, mas Jó ele não conhecia a lei mosaica e não conhecia a lei, o que a gente chama de lei, aquilo que Deus havia falado para Abraão. Então, é nesse período que Jó se encontra. A gente sabe que o conhecimento que Jó tinha a respeito de Deus era muito limitado, né? O que Jó conhecia de Deus é o que a gente tem hoje dos capítulos 1 ao capítulo 9 de Gênesis. Então, Jó havia conhecido a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel, e só. Então, portanto, Jó conhecia muito pouco a respeito de Deus. Você quer perguntar, Issa? Oi? Desculpa, para mim tá chiando demais. Eu abaixei o meu volume e continuou. Eu acho que é o seu. Não sei se para as meninas esse também tá? Tá chiando? Nossa, tá chiando. Então peraí, deixa eu ver se é o microfone aqui. Aí, tá chiando ainda esse aqui, né? Está. Gente, tô com mau contato aqui na minha webcam. Som, o outro microfone não tá funcionando. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Mas vai assim mesmo. Não, tá muito chiando, né? É que o microfone da webcam não tá funcionando. A hora que eu ligo, ele corta. Mas agora você falando não tá chiando tanto. Som teste, 1, 2. Mas é o mesmo microfone, provavelmente vai dar o mesmo. Melhor, primo. Será? Sim.
Depois eu preciso ver isso. Vamos lá, se ficar muito ruim, você me avisa aí de novo, tá? Pode parar que aí a gente vê o que faz. Oi, Nádia, boa noite. Como vai você? Boa noite. Tudo bem? Vocês? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Nossa, cansada. Meu Deus. Né? Desculpa o atraso. Imagino. Estamos fazendo a revisão aqui. Então, gente, o que Jó conhecia de Deus? Muito pouco, né? Até o capítulo 9 só de Gênesis era o que ele conhecia de Deus. Deus se revela ao homem no Antigo Testamento com várias facetas, né? Com vários nomes. Um Deus justo, um Deus que cura as doenças, um Deus presente, um Deus que tem um nome chamado Paz. E para Jó só existia o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tudo para eles era Deus. Tudo era causado por Deus, no entendimento deles. Então, Jó conhecia muito pouco de Deus e menos ainda a respeito do diabo. Né? Jó, a única citação do diabo era ali como uma serpente, mas não fica caracterizado nem o nome de Satanás, de fato. Né? A gente entendeu já que a conversa do capítulo 1 e 2 de Jó não é conhecida por Jó e por seus amigos. Então, eles não sabiam nada de Satanás também. A gente entendeu a questão da aliança também. Tá chiando o microfone para você, Nádia? Muito? Ou tá legal? Tá bom de ouvir? Tá bom? Beleza. A gente entendeu a questão da aliança também, né, gente? Que Deus ele se relaciona com o homem através de alianças, né? O estudo da Bíblia divide a Bíblia em 7 alianças. E em cada aliança, as regras de relacionamento com Deus mudam, né? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Que nele não há sombra de variação, mas em cada aliança existia uma forma de se relacionar com Deus. E a aliança que que Deus estabeleceu com Noé, após o dilúvio, era a aliança em que Jó vivia. Então, Jó não estava dentro da aliança que Deus fez com Abraão, que diria que todas as famílias da terra seriam benditas a partir dele, e não estava na aliança mosaica, onde foi dada a lei e toda aquela coisa lá de Deuteronômio 29, que Deus abençoaria se você andasse certo e tal. Então, nada disso existe para Jó. A única regra ali que Deus havia estabelecido com a humanidade até aquele período, dentro daquela aliança, era que ele não destruiria o povo com água. Era a única coisa. E ele abençoaria, mas de uma maneira, se você comparar, a gente fez isso na semana passada, compara o discurso que ele faz com Noé com o discurso que ele faz posteriormente com Abraão. Você vê que existe um nível de bênção ali muito maior na aliança seguinte. Então, esse é o contexto em que Jó se encontra. E aí, baseado nisso, a gente entendeu que como é a forma que a maioria das pessoas entendem erroneamente o que acontece ali no capítulo 2 de Jó, né? As pessoas acham que Satanás, que Deus chama a atenção de Satanás a respeito de Jó. As pessoas acham que Deus é tentado, que Deus é desafiado por Satanás, e as pessoas acham que Deus aceita esse desafio, concedendo ao Satanás o direito de tocar na vida de Jó. E a gente entendeu que não foi nada disso. Na verdade, Deus, antevendo a intenção de Satanás, ele quer preservar Jó, por isso ele fala, ele traz à tona esse assunto com Satanás, para preservar, para que Jó não fosse morto. E quando ele diz que você pode tocar na vida quando ele diz a Satanás que você pode tocar na vida de Jó, só preserve a vida dele, ele não está concedendo a Satanás o direito de tocar na vida de Jó, ele está constatando. Esse direito já era de Satanás por causa da aliança, por causa de todo o contexto que a gente entende. Por causa desse contexto de aliança, né? Beleza. E aqui a gente continua a partir do capítulo 3. Dúvidas até agora disso que aconteceu, essas conversas do capítulo 1 e 2 entre Deus e Satanás e aquilo que aconteceu com
com Jó nesses 2 capítulos. Satanás toca na vida nos bens de Jó, na saúde de Jó, e até então a Bíblia diz que Jó permanece fiel e Jó não peca. E a gente entendeu bem claramente que quem toca na vida de Jó é Satanás e não é Deus, como muitas pessoas entendem erroneamente, como o próprio Jó entendia e como o próprio Jó passa o livro inteiro discursando, e a gente vai falar sobre isso hoje. Beleza? Posso seguir daqui, então? Ô, Gu, Oi. Satanás toca, mas com a permissão de Deus, certo? Sim, dentro da vontade permissiva de Deus. Porque se Deus é soberano, tudo que acontece, de certa forma, é da vontade de Deus. Mas a Bíblia também diz que existe uma vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Então, é aquela diferença da vontade perfeita de Deus e da vontade permissiva de Deus. Tudo que acontece, a gente pode dizer que, em última instância, é da vontade de Deus, só que da vontade permissiva, já que ele é soberano. E aí é o livre-arbítrio, né? A pessoa escolhe, né? Exatamente. Por isso que a gente tem as nossas escolhas e a gente pode atrair as bênçãos de Deus através das nossas escolhas, né? Josué Ele capítulo criou 1. a gente, o plano dele é perfeito para nós, né? Isso. Ele criou um plano perfeito de vida, com saúde, com abundância, e tudo, né? Um gozo, né? De alegria e paz, mas tudo isso, né? Caminhando com a obediência, né? Se nós obedecermos, né? A palavra de Deus significa, se a gente fizer as coisas certas, a gente vai trilhar o caminho, né? Que é o Senhor Jesus, né? Agora, se a gente escolhe o outro caminho, a gente vai colher as consequências. Agora, isso não quer dizer que quando a gente anda certo com Deus, nada de mal vai nos acontecer. Acontece. E a gente vai entender isso bem entendidinho hoje. Mas realmente, Deus tem um plano para nós, pensamentos de paz e não de mal, né? Diz a palavra, um plano bom. Ele preparou boas obras para que a gente andasse nelas. Então, existe uma intenção de Deus, um projeto de Deus para que a gente prospere. Isso é fato. Josué capítulo 1, versos 7 e 8, quando ele instrui, quando Josué estava pegando ali o bastão da mão de Moisés para terminar de conduzir o povo à terra prometida, ele fala: não aparte da tua boca o livro desta lei e farás prosperar o teu caminho. Ou seja, quem faz o nosso caminho prosperar somos nós mesmos, por obedecer à palavra. Então, Deus não vai fazer por nós aquilo que está na nossa alçada fazer. Por isso ele nos deu o livre-arbítrio. Mas a gente vai entender isso com detalhe ainda, espero, até o fim da conversa de hoje, tá bom? Se não tem mais dúvidas, vou seguir, então. Então, na sequência, gente, no capítulo 3, Jó começa a desgraçar o dia do nascimento dele. Ele fala: maldito o dia que eu nasci, se fosse para viver tudo isso, eu preferia não ter nascido, e tal, e coisa e tal. Do capítulo 4 ao capítulo 31, existem vários discursos alternados entre Jó e seus 3, olha aqui para mim, amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Por que amigos, entre aspas? Porque eu nunca vi um amigo desse que só parece que taca pedra na sua ferida, né? Que joga areia na sua marmita. Eles foram nem um pouco compassivos e empáticos com Jó, mas eles foram bem sabichões, né? Querendo explicar o que estava acontecendo e se importando pouco com o sentimento de Jó, e sim com estar certo, né? Eu estou lendo um livro junto com a Stephanie sobre a diferença entre homens e mulheres. E o livro fala, uma das dicas que ele dá é assim: quando você estiver discutindo com o seu cônjuge, preocupe-se mais com o sentimento dele, com o que ele está sentindo, com o que ele recebeu da briga, do que em estar certo, do que em provar por que você fez isso ou aquilo outro. Então, isso foi o que os amigos de Jó não fizeram. Eles não estavam muito preocupados com o que Jó
estava sentindo, mas eles estavam mais preocupados em provar o ponto deles, em explicar o que eles estavam certos ou errados e tal. Então, dentro desses vários capítulos, de 4 a 31, a gente tem Jó tentando defender para os amigos uma tese, que eu resumi todas essas conversas, porque elas são... Normalmente a gente lê muito Bíblia, mas como os textos são muito poéticos, difíceis de entender, a gente extrai aqui qual que era a tese de Jó e dos amigos para tentar ficar mais fácil o entendimento dessa aula. Então, basicamente, Jó tinha uma tese de que o sofrimento que ele estava passando não era vindo de Deus, porque ele sabia que ele era inocente. Então, a tese dele era, cara, sofrimento não vem de Deus. Ou, uma tese secundária que ele levanta é, se sofrimento está vindo de Deus para a minha vida, Deus não é justo. Porque ele sabia que ele não tinha pecado. Então, ele se apoia e se alterna, e ele está ali numa montanha-russa emocional, né? Mas ele se apoia nessas duas teses. Ou esse sofrimento não é divino, não é Deus trazendo para mim, ou se é Deus trazendo para mim, Deus não é justo. Essa é as teses que Jó defende nesses discursos. E a postura de Jó dentro desses discursos é uma postura de insatisfação, de descontentamento. Ele realmente rasga o coração, ele fala o que ele pensa, ele se coloca ali de maneira não contente com aquela situação. Claro, ele estava passando muito sofrimento, mas ele é totalmente transparente com relação ao que ele estava sentindo a respeito de Deus. Ele não teve medo ali de dizer o que ele pensava a respeito de Deus. E qual que era a tese dos três amigos, né? Cada um da sua forma, um mais petulante que o outro, um mais incomodando do que o outro, mas de maneira geral, a tese desses três amigos, e Deus trata depois esses três como um só, porque ele os corrige de uma vez só, os três juntos. Mas a tese deles é o seguinte: a tese deles é que Deus é justo. Se Deus é justo, o sofrimento é fruto de pecado e logo Jó está em pecado. Logo, alguma coisa Jó fez para pecar, e aí eles começam a acusar Jó. Eles começam a listar, olha, talvez você pecou aqui, e o seu pecado pode ser aquele. E eles veem que Jó começa a ficar cada vez mais insatisfeito, mais, né, irritado com aquela conversa, e eles não abrem mão de guardar o ponto deles. Eles querem provar que Jó está errado, então Jó é um pecador, e Jó deve ter pecado, e Jó, cara, se não é isso, é aquilo, aquilo outro, porque Deus é justo. E assim, o que a gente aprende com isso, né? Na defesa de Deus, tentando defender o que eles acreditavam a respeito de Deus, eles não se importaram com o sentimento de Jó. Eles não foram nem um pouco empáticos, mas eles foram sabichões, donos da razão. E quantas vezes nós, irmãos, querendo defender o que a gente acredita, e às vezes de maneira muito sincera, porque a gente acredita aquilo que a gente acredita a respeito de Deus, aquilo que a gente acredita a respeito da Bíblia, aquilo que a gente acredita a respeito de como a gente acha que Deus pensa. Quantas vezes a gente não fere pessoas, quantas vezes a gente não deixa de se importar com o sentimento delas, quantas vezes a gente não deixa de ser empático, né? E isso é uma coisa que a gente viu nos amigos de Jó e que Deus vai repreender, né? Então, no capítulo 42, no verso 7, depois que Deus se manifesta lá, ele vai repreender os três amigos de Jó. Ele vai dizer: Jó falou retamente a respeito de mim, mas vocês três não agiram retamente, não falaram retamente. E quando Deus diz que Jó falou retamente, ele não está se referindo a todo esse discurso de Jó, mas sim aos versos anteriores, onde Jó se humilha. A gente vai entender e vai ler mais para frente esses textos, mas o que eu queria deixar aqui com vocês agora é, antes da gente avançar, que Deus reprova a atitude dos amigos de Jó por serem tão sabichões, por serem tão donos da razão, por não se importarem com Jó. Ok?
Oi, Ive, tudo bem, amada? Como você está? Oi, tudo bem? Desculpa o atraso, acabei de chegar do serviço. Tranquila, amada. Vou pegar pela metade, depois eu assisto inteiro. Sim, senhora. Então, gente, esses discursos aqui, do 4 ao 31, estão recheados de groselha a respeito de Deus, tá? Por quê? Porque Jó não entendia o que estava acontecendo ali e ele, na sua tristeza, ele falou um monte de asneira. Então, eu queria ler com vocês algumas das asneiras para deixar claro o que não é asneira, né? Então, vou distribuir aqui, por favor. Bruna, lê para mim o capítulo 9, capítulo 5, verso 18. Nádia, lê para mim o capítulo 6, verso 4. Glau, lê para mim o capítulo 9, versos 22 e 23. Aissa, lê para mim o capítulo 16, verso 9. Oi, você já está com Bíblia, amado, ou você está ainda correndo aí? Acabei de pegar minha Bíblia, estou abrindo agora. Tá, lê para mim Jó 27, 2, então. Depois eu passo esses textos para vocês, tá? Não precisa anotar agora. Então vamos lá, vamos ver as groselhas que Jó falou aí. Lê para mim, Bruna. 5:18. Isso aí, na verdade, foi Elifaz falando, não foi Jó. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Obrigado. Ele cura, gente? Cura. Ele fere, gente? Absolutamente não. Não tem nada a ver com o caráter de Deus provocar sofrimento nas pessoas por qualquer razão. A gente vai mais a fundo nisso, nesse ponto ainda hoje. Jó 6:4, daqui para frente todos os discursos são falas de Jó, tá? O que ele fala em 6:4, Nádia? Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentaram contra mim. Obrigado. As flechas que estavam cravadas em Jó eram de Deus, gente? Ou eram de Satanás? Satanás, né? Tá bem claro isso nos capítulos 1 e 2. Capítulo 9, 22 e 23. Glau, por favor. É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa a morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Olha isso, para mim essa é a pior afirmação de Jó, de todas as groselhas que ele falou. Que não só para Deus não tem diferença entre o justo e o injusto, como ele se alegra quando um inocente se fere, se machuca, né? Flagelo é ter dor, né? Passar por dor. 16:9, é isso. Na sua ira, Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio e como uma fera, me persegue e ameaça. Misericórdia. Misericórdia. Não tem nada a ver com o caráter de Deus isso. Ive, 27:2. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Então, Deus tirou o direito dele, ele diz, né? Então, gente, veja bem. A Bíblia diz que Jó não pecou no capítulo 2. Não fala sobre ele ter pecado ou não depois disso. A Bíblia não é clara. A única coisa que Deus diz é que Jó falou reto a respeito dele, mas provavelmente se referia ao discurso de Jó dos versos 1 ao 6 do capítulo 42, que a gente vai ler. Então, não existe um consenso sobre isso, se Jó pecou ou não com esses discursos, tá? Eu tendo a pensar que ele pecou sim, porque ele falou coisas terríveis ali. Agora, isso não impacta nas conclusões que a gente vai tirar, tá bom? Então, o que a Bíblia afirma categoricamente é que até o capítulo 2, ali, antes dele começar esse monte de discurso, de fato, ele não tinha pecado. Dali para frente, não dá para tirar uma conclusão clara sobre ele ter pecado ou não, tá bom? Fala, Nádia. Não, tô quietinho. Quer perguntar? Não, vi que você desmutou. Beleza, gente. Então, dos capítulos 4 ao 31,
Jó, nesse turbilhão de emoções, discutindo com seus amigos, tentando provar que, cara, Deus não é justo, ou se ele é justo, esse sofrimento não é de Deus, porque eu sou inocente, e os amigos, nem um pouco empáticos, querem provar o ponto deles, tentando defender a Deus, né, de certa forma, que Deus é justo sim, cara, você deve ter pecado, o pecado pode ser isso, aquilo, outro, zero empatia. E esses capítulos todos giram em torno disso. Depois Deus vem condenar esses três pela forma que eles falaram. Beleza? Essas groselhas todas escritas aí são causa de muita gente dizer, ah, não, gente, mas espera aí também, né? Deus está me castigando porque ele dá, ele tira, né? Então, vamos ter cuidado com esse tipo de afirmação, porque não é bíblico. É bíblico, mas a gente tem que entender isso, que isso não é para nós, isso, de fato, o Jó não estava sabendo ali o que ele estava falando, tanto que no final do livro a gente vai entender como ele abaixa a bolinha dele depois de Deus se manifestar. Beleza? Dos versos 32 ao 37, chega um cara novo aí, um tal de Eliú, um cara mais jovem que os outros, e quando os outros se calam, depois dos últimos capítulos em que Jó faz os últimos argumentos, vem Eliú e fala o seguinte, nos capítulos 32 a 37, ele fala basicamente o seguinte, olha, gente, talvez o sofrimento de Jó não é fruto de pecado, mas pode ser Deus inferindo o sofrimento em Jó para que ele aprenda alguma coisa, para que ele futuramente não venha a pecar. Então o sofrimento pode ser causado por Deus para moldar o caráter de Jó. Essa é a tese de Eliú, né? E aí tem uma coisa errada e uma coisa certa a respeito disso. Então o que está errado? Que Deus ensina através do sofrimento. E daqui vem aquelas doutrinas horrendas de que Deus colocou um câncer, que é para eu ser mais humilde. Deus está tratando tal pessoa. Gente, a Bíblia diz que de Deus só vem boa dádiva e dom perfeito. A Bíblia diz que Jesus era a expressão perfeita do Pai. Todos que vinham próximos de Jesus, Jesus curava. A Bíblia diz que em Deus não há treva alguma. Sei lá, infinitos textos, não dá para a gente querer entender que Deus pode, sendo um Deus tão maravilhoso, misericordioso, criativo, não dá para entender que Deus põe a doença em alguém, gente. Não tem contexto bíblico bastante para dizer isso. Não dá, simplesmente não dá. Isso é totalmente horrendo, a gente buscar respaldar uma teoria dessa, né? Então, isso estava muito errado a respeito da fala de Eliú. Ele não infere sofrimento em alguém para ensinar nada, né? Então, essas doutrinas demoníacas advindas disso estão totalmente erradas. Deus é criativo e ele tem outras formas, centenas, de nos ensinar alguma coisa. Agora, existia algo correto a respeito do que Eliú falou, né? Vamos abrir em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, e aí eu vou falar um pouco, trazendo para nós aqui, tirando um pouco da realidade lá da época daquela aliança, vamos trazer um pouquinho para nós. Lê para mim, Nádia, você que está aí com o microfone aberto. Romanos 8, 28 e 29, por favor. É que às vezes ele foge da Bíblia, a Bíblia foge, sabe? Depois dos evangelhos. Eita, nós. Quem achar, pode ler, gente. Que eu não Se alguém já achou, pode ler. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 e 29. Vai lá, Glau. 8, 28 e 29. Vai ler, Nádia? Então vai, Nádia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Não vou me ater muito nisso. Várias pregações, principalmente vocês da Jesus Cop, já ouviram sobre isso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O que é o nosso bem? Se parecer com Cristo.
Então, quando vem um sofrimento e arrebenta com o meu coração, eu fico totalmente triste, nossa, né? Sabe aquela vez que você tomou um fora daquela paixão e você fica arrebentado? Eu aposto que você se aproximou de Deus. Eu aposto que nos momentos que você estava mais quebrado emocionalmente, foram os momentos que você mais se aproximaram de Deus. Então, coisas cooperarem para o nosso bem é coisas nos tornarem mais parecidos com Cristo. Então, Eliú estava, de certa forma, correto quando ele disse que sofrimento pode nos fazer parecer com Cristo, pode ser para um bom fruto. Só que o que estava errado era dizer que era Deus quem imprimia esse sofrimento, de forma nenhuma. Mas o sofrimento, sim, pode nos fazer melhores, pode nos fazer mais parecidos com Cristo. Nunca causados por Deus, mas Deus ele pode aproveitar isso para trabalhar no nosso coração e para moldar o nosso caráter. E ainda dentro da fala de Eliú defende no capítulo 37 a fala de que Jó não tem o direito de questionar a Deus, porque Jó é muito insignificante. Todos nós, a raça humana, somos insignificantes perto da grandeza de Deus. Então ele começa a falar o quão Deus é grande e o quão Jó é pequeno. E parece que isso também está muito certo, porque Deus começa respondendo no capítulo 38, ele começa justamente com essa tese, começa a provar o quão ele é maior do que a gente, do que Jó e do que a gente. Então, talvez essa seja a razão pela qual Deus não comenta o discurso de Eliú. Então, o discurso de Eliú ele pode ser resumido em duas coisas: que Deus traz sofrimento e não como fruto de pecado, mas para ensinar alguma coisa, e de que Jó não tinha direito de solicitar uma resposta de Deus. Que ele não tinha direito de solicitar uma resposta de Deus está 100% certo, e de que sofrimento e de que Deus causa sofrimento para ensinar está parcialmente certo. A questão de que Deus não causa o sofrimento, Deus não ia responder no livro de Jó. A gente vai ver isso já já. Então, dentro das respostas que Deus iria responder até o fim do livro, Eliú não falou nada errado. Porque o que ele falou errado, que era que Deus era o causador do sofrimento, Deus não ia responder nesse livro. Então, talvez por isso, ou por outras razões que a gente não consegue entender, mas o fato é, ele não comenta os discursos de Eliú. Deus não avalia, não comenta, não fala que está errado nem está certo os discursos de Eliú. Deus se abstém. Alguns vão até dizer, mais teoria da conspiração, de que esses discursos de Eliú foram colocados ali, por isso que Deus não comenta, mas isso, mano, é teoria da conspiração demais. Vamos ficar com a Bíblia, vamos crer que Deus é misericordioso e que está tudo bem, beleza? Então, esse é o contexto, a fala de Eliú, e aí entra Deus. Alguém quer perguntar sobre Eliú? Eu posso ir para a fala de Deus. Aí entra Deus nos capítulos 38 ao 41 e ele começa a falar, ele começa a fazer uma série, dezenas de perguntas para Jó sobre onde Jó estava quando ele criou o planeta, se Jó sabe como é que ele governa os mares, as estrelas, os astros e tal. E o que essas coisas mostram para nós, gente? Mostram que realmente Jó é insignificante perto da grandeza de Deus. E nós, a raça humana, é insignificante perto da grandeza de Deus. E mostram como o nosso senso... A Siri pulou aqui. E mostram como o nosso senso de justiça é pequeno, é vão, é contaminado e é insignificante perto do senso de justiça de Deus. O que Deus tenta mostrar para Jó com esse monte de pergunta é, cara, se você quiser chegar perto de julgar, se você acha que você é bom bastante para julgar a terra, tem um monte de outras coisas que você ignora na sua finitude, querido. Você precisa saber. É por isso, gente, que a gente nunca pode sentar no trono de juiz e querer julgar alguma coisa. Que a gente desconsidera o que as pessoas estão passando quando elas disseram aquilo que elas disseram para você. A gente desconsidera o que elas estão sentindo, porque a gente não está dentro delas para saber. A gente desconsidera todo um contexto. Então, não julgue pessoas, gente.
Não julgue, julgue-se a si mesmo, cada um. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, o que Deus traz aqui nesse momento é um convite para Jó, para que Jó se humilhe, para que Jó deixe de querer respostas de Deus e saiba que Deus é infinitamente maior que ele está governando o mundo com muito detalhe. Sabe, no capítulo 40, principalmente que ele fala das criaturas, ele descreve ali duas criaturas que são incrivelmente monstruosas e incrivelmente indomáveis. E por que Deus fala isso, gente? Para dizer, olha, o mundo poderia estar um caos. Olha para essas criaturas. Mas mesmo assim, querido, você está vivendo, você consegue plantar, você consegue colher, você consegue viver. Por quê? Porque você não consegue imaginar o caos que é esse planeta. Você não consegue imaginar. Mesmo assim, tudo funciona em harmonia, porque eu estou cuidando. Então, toda essa fala de Deus é um convite para Jó e para nós, quando a gente lê, para se humilhar a Deus e parar de querer respostas, que muitas vezes a gente não vai ter, e saber que Ele é Deus, saber que Ele está cuidando de tudo e principalmente que Ele se importa. Ele não precisava se manifestar a Jó e dizer alguma coisa para Jó, qualquer que seja, mas Ele faz isso porque Ele se importa. E aí eu quero trazer para nós agora e ler 2 textos e transportar da realidade de Jó para a nossa. 1 Pedro, Bruna, lê para mim, por favor, 1 Pedro 5. Ive, lê para mim Salmo 46, verso 10. Versos 6 e 7, Bruna, por favor. 1 Pedro. 1 Pedro 5, 6 e 7. Eu vou começar um pouquinho antes, tá? Porque... Vou começar pelo 3, tá? Pode ser? Tá. Para dar sequência aqui. Uhum. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo a sua misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, exulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Leu 1 Pedro 5? Não. Não. Você leu? Você leu da Nádia? Você leu o Salmo? Por que você não me interrompeu? Eu li o primeiro. Eu perguntei porque Pedro, aí você falou 5, 6, 7. Eu falei, pô, então é o versículo. É porque como você começou a ler antes, eu achei que você ia chegar no que eu precisava. É, Desculpa. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Por favor. Vamos lá, 1 Pedro 5. 6 e 7. Desculpa. 6 Essa minha Bíblia está errada. Tranquilo. Acontece. Vamos lá. Tanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Amém. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo oportuno, porque ele cuida. É claro, gente, que agora eu estou trazendo para nós, Pedro está explicando a nova aliança, está explicando o que Cristo fez, está explicando qual que é o contexto da igreja, isso tem nada a ver com Jó, mas aquilo que Deus mostra para Jó se revela, se aquieta aí, queridão, baixa sua bolinha que eu estou cuidando de tudo. Pedro diz para nós, humilhem-se, né? Baixa sua bolinha debaixo da poderosa mão de Deus, porque em tempo oportuno ele vai te exaltar, ele está cuidando de tudo. E aí, Salmo 46, 10, Ive.
Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém. Então, quando a gente ficar muito, Deus, por quê? Deus, mas é isso, mas é aquilo, aquilo outro, aí você lê esse aí. Baixe a sua bolinha e saiba que eu estou cuidando de tudo, querido. Eu sou o Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Esse é a instrução de Deus para nós e foi, de certa forma, a instrução de Deus para Jó. E aí, gente, o que acontece então? Qual que é a pergunta do livro? A pergunta do livro é por que Jó está sofrendo? A pergunta do livro é por que gente boa sofre? E o que Deus faz? Ele não responde essa pergunta. E sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes você não vai saber o porquê, querido. Você não vai saber o porquê. Mas Deus está com você. Ao invés de te dizer o porquê, ele se revela para você. Ele está do seu lado. Eu sou um cara racional assim no extremo, velho. Eu sou castor. Tem um estudo, né, que é os quatro animais para representar a sua personalidade. E o castor é o cara totalmente racional, é preto no branco. A Stephanie é golfinha, que é tudo acha graça, faz palhaçada, não sei o quê. Ô, Nádia, as meninas conhecem todas a Stephanie. Você conhece só a mãe dela, né? Mas todas elas conhecem a Stephanie. Tirando a Issa, que não conheceu ainda, vai conhecer em breve. E aí eu sou castor, eu sou um cara muito racional. Então, muitas vezes na minha vida, eu orava a respeito de uma coisa, eu pedia direção e Deus me deixava escolher e eu quebrava a cara. E eu falava, Deus, por quê, cara? Eu tava te ouvindo, eu tava te perguntando, eu tava jejuando, Deus, por quê? E sabe o que Deus falava? Nada. Só que ele tá com a gente, ele se revela. Então, quando Deus fala esse monte de coisa, e você vai ver no discurso que aí Jó faz na sequência, Jó abaixa a bola dele, ele se dá por satisfeito, mesmo sem os porquês dele, porque Deus se revela. Mesmo a gente sendo uma poeira cósmica, o grande Deus criador de toda... Outro dia eu estava ouvindo, gente. A gente tá na Via Láctea. Via Láctea, a Terra é um grão de arroz, um grão de areia dentro da Via Láctea. E a Via Láctea é um grão de areia dentro do universo. Esse cara que criou esse treco todo, que está cuidando de tudo, esse cara é um Deus pessoal que se encontra comigo agora que eu fecho a porta do meu quarto, cara. Esse cara tá cuidando de tudo para nós. Esse cara. Então, a gente nem sempre vai saber os porquês das coisas. E a gente vai se lascar às vezes na vida. Porque Isaías 43:2 diz: quando você passar pelas águas, você não se afogará. Ó o aniversariante aí. E aí, lindão? Beleza, mano? Oi, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Imagina. Isaías 43:2 diz: quando você passar pelo fogo, você não se queimará. Quando você passar pelas águas, você não se afogará. A Bíblia não diz se você passar. Aliás, a Bíblia garante para nós que a gente seria perseguido por causa do reino. E bendito, bem-aventurado é aquele que é perseguido. Então, se tem uma coisa que a Bíblia garante é que a gente vai sofrer. Por isso que eu falei para a Nádia, sim, a gente andar certinho com Deus, Deus nos cumula de bênçãos, mas não quer dizer que a gente não vai passar por problemas, provações, tribulações, né? Então, Deus garante que a gente vai sofrer. Não é se passares pelas águas e pelo fogo. A gente vai passar. A gente vai ficar chamuscadinho, cheirando fogo. A gente vai ter que nadar, vai ter que suar a camisa, mas Mateus 28:20 diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele é um Deus infinito, porém pessoal, e está conosco, está cuidando. Ele é um Deus empático. Imagina o pessoal chorando lá a morte de Lázaro, na passagem que Jesus se atrasa para vir curar Lázaro, e a galera estava lá se matando de chorar lá, porque Lázaro morreu, meu irmão, e Jesus fala, querido, ele vai viver.
Não, não, eu sei que no último dia ele vai viver, na glória ele vai viver. O que Jesus faz, querido? Jesus chora com eles. Jesus bota o coração dele na miséria do povo. Isso é empatia, botar o coração na miséria. Quando você chora, meu irmão, Jesus chora com você. Jesus chora com você, porque ele é um Deus empático. Eu não sei vocês, mas aí eu chego lá e falo assim, cheguei, para de chorar agora, porque vou resolver tudo. Cara, Jesus coloca o coração dele no sofrimento das pessoas. Ele tá com a gente. Então, o que eu aprendo nesse texto de Jó é que, mesmo não tendo os porquês, é melhor ter a presença dele comigo do que os porquês. Sabe, Fala, Gu, Nádia. algo que, assim, né, hoje, com a maturidade, com a busca, né, da palavra, o conhecimento e a vivência, né, hoje eu aprendi, né, mas depois de muito sofrimento, né, eu aprendi que, assim, que o sofrimento de um cristão, ele normal, a maioria das vezes, é para engrandecer o nome do Senhor, porque ele sabe, né, que estes que estão sendo provados é porque serão aprovados, né? Porque no sentido assim, eles irão fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu, no ano passado, o Gu sabe, eu passei momentos muito difíceis de depressão, momentos assim, de ficar 30 horas sem dormir, gente, uma ansiedade. O meu neto vinha em casa, eu não conseguia pegar o meu neto, eu não conseguia caminhar, assim, 10 minutos. Mas só que era assim, eu sabia que aquilo ia passar. Eu falava assim, isso vai passar, isso eu não nasci com isso, eu não sou assim. Acordava de manhã, eu abria a janela e falava assim, dia é dia. E por mais indisposta que eu tivesse, sabe, de manhã eu fazia um esforço, eu tomava um suco, eu caminhava 20 minutos, meia hora, voltava, deitava. E depois eu fui entendendo o meu corpo, né? Aí você vai buscando ajuda e tudo mais. Mas naquele processo, gente, eu caminhei com 2 pessoas com depressão. E aquela pessoa, as pessoas saíram da depressão porque elas falavam e eu entendia exatamente o que elas estavam passando, porque eu estava vivendo aquilo, né? Então eu falo que a pandemia foi para mim assim a maior lição que eu tive, né? Assim, mas para o bem. Foi um momento muito difícil, mas foi um momento que hoje eu tenho prazer em estudar a palavra de Deus. Eu tenho maior alegria em estar aqui às segundas-feiras. Eu tenho um grupo todos os dias, desde o dia 7 de agosto do ano passado, das 6 às 7 da manhã, todos os dias a gente tem a oração, né? É assim, um grupo de mulheres. Eu tenho um outro grupo de devocional também com mulheres, no qual a gente está sempre orando por várias pelas pessoas e assim, eu falo que hoje eu estou muito mais íntima do Pai, né? Mas não é de ouvir falar, mas é de viver realmente uma vida de intimidade com o Pai. E eu louvo a Deus por esse sofrimento, porque foi para engrandecer o nome dele, né? E quando a gente entende isso, quando eu passo por alguma coisa, eu falo assim, Pai, o que o Senhor quer me ensinar? Quem o Senhor quer que eu ajude? Quem é que, né? Que vai ser beneficiado com essa situação, né? E aí se torna mais leve os nossos fardos. Os nossos fardos ficam muito leves, sabe? Porque a gente sabe que aquilo vai passar e que a gente vai engrandecer o nome do nosso Deus e a gente vai poder ajudar, né, a vida de um irmão, de um amigo ou até mesmo, né, de uma pessoa que a gente não conheça, né? Então, quando a gente estiver passando, assim, eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, mas se você vive algum momento de dificuldade, de dor, de, né, assim, aquela situação que você fala assim, nossa, não vai passar isso, eu não dou conta, o que que eu faço? Não mexe os pauzinhos, não mexe, sabe, não faz nada. Busca, né? Temos que buscar, orar e pedir para o Senhor o que ele nos traga, né? Porque muitas vezes ele traz o nosso silêncio, ele nos traz a resposta, o que ele usa alguém, né? Porque de tudo em nossas vidas o segredo maior, né?
Eu acho que o segredo de um cristão é compartilhar, saber com quem compartilhar, dividir as suas dores, que aí fica mais leve, né? Então, eu hoje E às vezes não tem resposta, né? A resposta é descansar nele. É descansar que ele vai fazer, mesmo sem saber o que fazer na hora. Né? 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quer dizer, a gente vai passar pelas águas, a gente vai passar pelo fogo, mas isso fortalece o nosso testemunho, né? Cada vez que a gente passa por isso, na próxima vez é mais fácil, você sabe que vai passar. Cara, já passei por isso. E cada vez que eu passei por uma crise, é um versículo que nunca mais saiu da minha mente. Eu lembro a primeira vez que isso aconteceu, que eu estava muito ansioso, eu decorei Filipenses 4, 6, que fala, não andei ansioso por coisa alguma, parará. Então, quando a pressão vem, você vai, como uma esponja, você vai deixar sair aquilo que está dentro de você. Cada vez que a gente é atribulado e a gente passa por uma situação como essa, a palavra de Deus é depositada de um jeito que não sai mais do nosso coração, porque aquilo marca a gente. Então, de uma próxima vez, a hora que a pressão vem, sai versículo, sai palavra, sai confiança, sai fé. Amém? Vamos seguir aqui, gente. E eu choro hoje de alegria, sabe? Amém. Contentamento. Bora, gente. Estamos na última parte aqui para a gente terminar hoje. Eu vou passar um pouquinho do horário, tá? Bora. Vamos ler. Glau, lê para mim. Jó 42, versos 1 a 6, que é a resposta de Jó. Jó já tinha feito uma pequena falinha, mas aqui ele mostra mesmo a postura dele após toda a fala de Deus. Jó 42, 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute e eu te falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Nossa, que forte. Então, gente, ele se humilha perante Deus, dizendo, é fato, eu não sou ninguém perto do Senhor. E outra, beleza, fica por isso mesmo. Ali acabou a conversa. Se ele continuasse na situação que ele estava, tinha acabado ali a conversa. A gente sabe que Deus restaura depois e dá o dobro, mas ali a conversa tinha acabado ali. Jó se contentou com a condição dele, de saber, e isso é muito louco, de saber que Deus não tem obrigação nenhuma de responder nada para ele, mas ele se revelou para Jó. Jó se dá por satisfeito na situação que ele está ali. Né? Muito louco isso. Aí na sequência tem o verso que ele repreende os 3 amigos, e no verso 8 e 9 diz, ele age com misericórdia com os amigos de Jó e permite que eles fossem santificados e meio que promove Jó a sacerdote. Jó ia trazer o sacrifício para santificá-los, e claro, eu falo de sentido figurado, porque a ideia de sacerdote veio muito depois, não tem nada a ver com o período de Jó, veio um pouco depois a ideia de sacerdote, então ele não era um sacerdote de fato, mas Deus permite a Jó esse benefício, essa oportunidade de sacrificar em função dos seus amigos e perdoa os seus amigos. E aí, no verso 10, ele começa a trazer de volta em dobro tudo que Jó tinha. Agora, retomando o que eu estava falando para vocês sobre Jó ter aceitado a condição e tal. Gente, Jó estava numa aliança em que Satanás tinha livre acesso à vida dele. Não porque
ele tinha pecado, mas porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa de Adão, o mundo jaz no maligno. Então, Jó estava nas mãos de Satanás. Eu e você estávamos na mesmíssima condição de Jó antes de se converter. Conversão é mudança de caminho. A gente estava com a mala pronta, indo para o inferno. Né? A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Todos, a raça humana já estava condenada. E aí, quando você crê, é que você muda de rota, você se converte. Você estava indo para o inferno, se dá meia volta e vai o sentido em direção ao céu. A ira de Deus que estava pronta na sua mala, na mala que você estava indo para o inferno, é desfeita, e a graça, por causa da graça de Deus, a gente se converte. Então, Jó e eu e você, antes de nascermos de novo, merecíamos a ira de Deus. Só que essa punição que Jó passou ali não era fruto de pecado, a gente sabe isso. Não é nada que Jó tenha feito que causou tudo isso em Jó. Da mesma forma, não foi uma atitude correta de Jó que fez com que Deus desse de volta para ele em dobro. Sabe por que Deus deu em dobro para Jó? Por uma coisa chamada graça. Eu e você estávamos indo para o inferno e merecemos a morte tanto quanto Jó. Deus não imputa sofrimento em nós porque a gente merece isso, assim como ele não faz nos do mundo, quem faz é Satanás. Mas ele escolhe nos amar com graça e ele nos presenteia como presenteou a Jó. Não por aquilo que Jó fez, mas porque existe graça. Então, Jó não sofre por uma punição, mas também não é abençoado como uma recompensa pelo que fez. Tudo que Deus dá a Jó é por graça. Então é isso. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Eu, como você e Jó, merecíamos ir para o inferno. E Deus superabunda a vida de Jó, assim como ele superabundou a nossa vida por graça. Não por uma postura que Jó teve. Até porque não existia uma aliança que respaldasse legalmente essa atitude de Deus lá. Mas Deus escolheu fazer isso por graça. Aí eu quero ler com vocês um discurso de Eliú do capítulo 35, versos 6 a 8, para a gente acabar. E aí só vai ficar algumas curiosidades aqui para a gente falar sobre o livro de Jó. Quem achou pode ler. Jó 35, 6 a 8. Seis a 8? Isso. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, que lhe dás, ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo. E a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro, quanto o braço dos poderosos. Mas Tá bom, ótimo, obrigado. Então, o que ele está dizendo aí? Viu, querido? Por acaso você ser justo, você andar reto, você acrescenta alguma coisa para Deus? Por acaso, quando você peca, você está tirando alguma coisa de Deus? Tem gente que acha que, nossa, bati o carro, alguma coisa que eu fiz errado, eu não estou andando certo com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada, querido, que você faça ou que você deixe de fazer para fazer com que Deus mude o jeito dele agir com você. Ele escolheu te abençoar e acabou. Gustavo, mas então por que o sofrimento acontece na nossa vida? Já vou responder essa pergunta. Mas, antes disso, Deus conquistou uma posição para nós. Tem que fazer umas ressalvas aqui. Nesse texto, justo não é o conceito de justo que a gente tem, que é salvo, que é o espírito salvo. Justificação não é esse conceito, tá? Justo é no sentido de andar certo, de fazer coisas certas. Então, é isso que ele está querendo dizer aí. E é profundo isso, porque o que ele está dizendo é claro que Deus se importa, se entristece quando a gente peca, é claro que ele se alegra quando a gente anda certo, mas o que ele está querendo dizer querido, nada que você faça ou deixe de fazer vai fazer com que Deus te abençoe mais ou te abençoe, te machuque, te cause sofrimento. Você não tira nada de Deus quando você peca.
né? Então, olha Eliú falando certinho já lá atrás, né? Agora, então, Gustavo, Deus não responde essa pergunta, então você sabe responder para mim? Por que que a gente sofre? Existem 4 opções, possibilidades para tudo que acontece na nossa vida. Essas 4 opções são Deus, diabo, a gente mesmo, consequência das nossas ações, e o acaso. Essas 4 coisas podem acontecer na nossa vida. Em se tratando de sofrimento, aí a gente descarta Deus. Então, por que que a gente sofre? Fruto das nossas ações, ou acaso, ou pode ser o diabo. Dentro das outras possibilidades na vida, Deus entra também. Então, tem essas 4 possibilidades. Qual dela? Aí você tem que discernir no seu coração, porque aí você já está querendo saber demais. Mas tem essas 4 possibilidades, tá? Deus, acaso, o diabo e a nossa carne, fruto das nossas obras. E aqui eu encerro o livro de Jó. Eu só tenho algumas curiosidades a respeito do livro de Jó. Acho que era isso. Não sei se eu enfatizei bastante para dizer que tudo que acontece com a gente é graça, porque de fato a gente não merecia nada, assim como Jó não merecia. Mas ele escolheu nos abençoar. Ele escolhe abençoar Jó também com o dobro das coisas que ele tinha. Isso tudo é graça. Nunca foi sobre nós. Que combina muito com a última aula que a gente teve, né, sobre justiça. Nunca foi sobre nós, nunca é sobre o que a gente faz, tudo é graça. Não é porque eu oro bastante, não é porque eu tô merecendo o favor de Deus, não, tudo é graça. Ele escolheu te abençoar, ele foi com a sua cara. Isso é graça. Amém? Perguntas, dúvidas, tristezas de sabores? Não? Então eu tenho 4 curiosidades super rápidas aqui sobre o livro de Jó. Eu vou pedir para a Bruna abrir em Jó capítulo 1 e a Nádia abrir em Jó capítulo 42. Aí eu vou pedir para a Ive abrir em Jó 19, 25 a 27. E para... Ô, Aissa, você tá aí, minha filha? Viva? Tô aqui, Gu. Pode falar. Então lê Jó 40, do 15 ao 18. Fechamos o livro de Jó, só temos algumas curiosidades agora aqui, tá bom? Vamos lá. Lê para mim, Bruna, Jó capítulo 1, verso 3. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha... Tá bom. 7.000... Opa, tá voltando aqui. 7.000 juntas... Perdão. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 de jumentas. Beleza. Nádia, lê para mim o 42, verso 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Beleza, então de 7 para 14, de 3 para 6, de 500 para 1.000, para bois e camelos, para bois e jumenta. Beleza? Dobrou. Agora, Bruna, lê para mim o verso 3, o verso 2, por favor. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas. Nádia, lê o verso 12. De novo? Você já leu 12? Então leu 13. Ela acabou de ler. Não, do 42 que você está lendo. Então, ela está lendo do 1. Ah, tá. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Obrigado. Então, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E no final, 7 filhos e 3 filhas. Não era para ter 14 filhos e 6 filhas? Quem responde essa incógnita? Ele teve mais filhos. Ele teve mais filhos. De qualquer forma, deu o dobro. Ele tinha 7, ele ganhou mais 7. Ele ganhou mais 7. Os filhos mortos
não são perdidos. Ovelhas mortas, perdeu, tem que dar o dobro. Filhos mortos não são perdidos. Davi vai falar quando o filho lá de Betseba morre, não sei agora se é o filho de Betseba, um dos filhos dele morre lá e ele fica jejuando e rasga as vestes, não sei o quê. A hora que o filho morre, ele tá pleno. Betseba, aí ele tá pleno lá e o povo fala pra ele: ô Davi, tá louco, meu? Morreu agora, você tá aí feliz, alegre? Não, é porque eu vou ver ele na glória. Ou seja, filhos perdidos não são perdidos, porque a vida é eterna, né? Então, a gente vai estar na glória com esses filhos. Até falei com minha mãe perdeu um bebê antes de eu nascer, era para chamar Gabriel. Eu falei, na glória eu vou ter um irmãozinho, que a gente nem conheceu, mas talvez não foi nem concebido, mas a vida já estava lá, né? Então, como vai ser isso? Se vai estar grande, se eu vou conhecer, se eu vou saber, aí a Bíblia não diz. Mas por isso a gente consegue entender que ele não dobrou, porque senão ele ia triplicar. Filhos perdidos não são perdidos, porque a gente é eterno, o espírito não acaba, né? Tanto que, até para nós, humanos, normais, seres humanos, é considerado como gestação. Eu, por exemplo, antes do Natan também perdi um. E aí eles consideram, né, como se eu tivesse 2 gestações completas, né? E eu completa mesmo só tenho uma, que o Natan está aqui. A segunda foi embora antes do tempo, né? Olha que bênção. É isso, essa é a curiosidade. Outra curiosidade. Jó não está na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. A gente falou, acho que a Bruna perguntou isso na primeira ou na segunda aula, e eu falei que a fé de Jó não era operante, né? É só uma curiosidade, eu não quis trazer isso como algo certo, porque é uma tese, né? É opiniões de pregadores, né? Hebreus 11 lista todos os heróis da fé do Antigo Testamento, inclusive Raabe, a prostituta, Noé, Enoque, Abraão, enfim, lista todos. E embora Ezequiel fale sobre Jó, que Jó era justo, e um outro livro agora, não sei qual também fala de Jó como Jó sendo perseverante, existem 2 citações de Jó fora de Jó. Mesmo assim, o autor de Hebreus não cita Jó como um herói da fé. E a explicação, uma das explicações, a tese disso é que Jó fala assim, aquilo que eu temia me sobreveio, no capítulo 3, se não me engano, ou 2. E aí, a tese é que o medo é oposto à fé. Para a Nádia e a Issa, que estudaram a primeira matéria que a gente deu anos atrás, que era Fundamentos da Fé, a gente falou sobre isso, que não é que eu não posso ter medo, né? Se eu creio, a fé é uma certeza. Quando o medo vem, eu preciso rejeitar o medo e ficar com a certeza. Eu preciso brigar com o medo, mandar ele embora e ficar com a fé. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a fé de Jó não foi operante porque Jó teve medo, e o medo é oposto à fé. Então, a fé de Jó não pôde ser operante porque ele tinha medo. Então, botei só como uma curiosidade, porque tem gente que levanta muita doutrina sobre isso, eu não tenho lá tanta certeza a respeito dessa orientação aí, tá bom? Mais uma curiosidade. Jó, capítulo 19, 25 a 27. É Ive? Vai lá. – 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Amém. Então, ele usa a palavra redentor aí. Absolutamente não está falando de Cristo, tá? Pus como uma curiosidade também, porque há quem possa pensar e tal, que ele estava, nossa, foi a primeira referência bíblica a Cristo. Não, a primeira referência bíblica a Cristo foi Gênesis capítulo 3, o seu descendente ferirá o calcanhar, mas o descendente ferirá você na cabeça, parará a serpente na cabeça. Essa é a primeira, é o proto-evangelho, é a primeira
referência da cruz, né? Ele não está falando aí da redenção de Cristo, ele está falando do sentido da palavra. Aliás, esse livro todo é muito antigo, muitas palavras tinham sentidos muito mais simples, né, do que vieram a ter depois. Então, redentor, ele está querendo dizer, naquele sentido que a gente estudou no DNA, daquele que resgata a terra no período lá dos 7 anos, e a pessoa às vezes se vende como escrava porque não tinha dinheiro para pagar, vem alguém e resgata e vinga aquela pessoa. Então, nesse sentido de alguém que vai tornar ele, resgatar as coisas que ele tinha perdido, que vai vingar ele, nada a ver com Cristo nesse texto aí, tá bom? E a última curiosidade, Jó capítulo 40, versos 15 a 18. Olhe para o monstro Bemote que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. Seu rabo levantado é duro como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Obrigado. Cauda como cedro, ossos como tubo de bronze e os músculos fortes como não sei o quê. Pernas como barras de ferro. Pernas como barras de ferro. Salvo que é um livro poético e tem essa pimenta épica que ele exagera algumas vezes, né? Discursos muito rebuscados e tal. Quem defende que a Bíblia fala sobre dinossauro usa esse texto. Porque cauda como barra... Você conhece hipopótamo, né, gente? A palavra usada em alguns textos é hipopótamo. Qual o tamanho do rabo do hipopótamo, gente? É igual ao rabo de cavalo, é pequenininho. A cauda como cedro, os músculos da barriga como não sei o quê, a perna como um sei lá o quê. Não pode estar falando de hipopótamo, não, gente. Então, essa é a única evidência bíblica que pode se inferir que Deus criou os dinossauros. Eu, particularmente, acredito que sim, que Deus criou os dinossauros, que essa é uma referência a dinossauros, mas aí também coloquei como uma curiosidade, porque existem várias opiniões a respeito disso. Dúvidas, tristezas, dissabores, inquietações. O que mais? Peço desculpas pelo horário, mas as senhoras se atrasaram também, não é verdade? Vamos lá, gente. Vamos lá, alguém. Quem tá entendendo? Ô, Nádia, aí eu tô parafraseando o meu pastor, que ele fala isso. Quem tá entendendo? Vai lá, amada, vai com Deus. Só vou orar aqui pra gente terminar. Então, ora, vai, que eu preciso de comer, eu preciso de dormir. De viver a vida. Então, beleza. Vamos orar. Se alguém tiver alguma dúvida, aí a Nádia sai e vocês perguntam. Pai, eu quero te dar graças por esse tempo, Senhor Jesus, pela oportunidade, Deus, pelo privilégio, Senhor, que é ter liberdade de estudar a Tua Palavra, de conversar a respeito daquilo que o Senhor trouxe para nós na Tua Palavra que é a verdade, Senhor Jesus, Tua Palavra que é tudo para nós, Papai, o nosso manual. Te agradecemos, Pai, e nos ensina, Papai, nos ajuda a, de fato, nos humilhar debaixo da Tua poderosa mão, Senhor Jesus, se aquietar e saber que o Senhor é Deus na nossa vida. Nos ajuda a parar de perguntar os porquês e se contentar com a Tua presença e saber que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, por este tempo, pela Tua fidelidade, pela Tua graça derramada em nós. Nunca foi sobre nós, Papai, é tudo sobre você, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, obrigada. Boa noite, queridos. Boa noite. Você recebeu o convite? Eu vou buscar lá ainda, não fui. Eu tô... Que coisa feia, credo. Não, eu vou buscar essa semana, juro. Eu vou riscar você da minha lista já. Não vai não. Beijo, fica com Deus. Tchau. Beijo, tchau. Obrigada. Gente, alguma pergunta? Podemos se encontrar semana que vem. Comentários? Pressões?
É ruim pegar pela metade. Depois eu vejo se eu tenho alguma dúvida e te mando no